Esta palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, como eu já disse, ela é conhecida, muito preciosa. Fala para nós a respeito de mais um milagre de Jesus, um milagre que Jesus realizou na vida de um homem chamado Bartimeu, um cego, que, segundo a história, estava junto a Jericó, à beira do caminho, mendigando. E este cego, ouvindo que Jesus passava por ali, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é interessante esta referência que eu li a vocês, porque existe aqui 3 princípios para esse milagre. 3 princípios que os próprios discípulos falaram para esse cego, e ele a partir do momento que ele realizou esses 3 princípios na sua vida, ele alcançou o seu milagre diante de Jesus Cristo. Então nesta noite eu quero ministrar ao seu coração esta palavra, esses 3 princípios para um milagre. 3 princípios para um milagre. Por que 3 princípios, pastor? Olha que interessante. Vocês sabem que este cego, este homem, ele fora repreendido, até mesmo pelos discípulos, claro. Os discípulos de Jesus que estavam ali juntamente com o mestre, repreendiam ele para que ele ficasse quieto. Até porque ele clamava, ele gritava cada vez mais alto, porque ele sabia que Jesus tinha poder de mudar a sua história a partir daquele momento. E por causa desse clamor, alguns dos discípulos, a Bíblia diz, alguns que estavam com Jesus, o repreendiam para que ele se calasse. Mas isso não permitiu, isso não o impediu de continuar a clamar e a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os mesmos que o repreendiam foram os mesmos que foram chamá-lo. Foram os mesmos que disseram para ele: olha, tem bom ânimo, levanta-te, que ele está te chamando. É tão precioso isso, porque nós aprendemos que Deus, ele continua a usar pessoas para nos chamar, para realizar o propósito de Deus. O Senhor Jesus continua a usar homens e mulheres para nos trazer a um propósito maior diante de Deus. E quando nós vemos isso, quando este homem é chamado à presença de Jesus, o chamado desses homens ao cego Bartimeu foi o seguinte: levanta-te, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Existem 3 princípios gloriosos aqui. Até esses princípios eu vou reverter eles, dizendo para vocês o seguinte: porque a palavra desses homens ao cego Bartimeu era o seguinte: olha, você precisa ter bom ânimo, você precisa se levantar e você precisa obedecer o chamado de Jesus. Primeiramente, você precisa ter bom ânimo. Segundo, você precisa se levantar. E terceiro, você precisa obedecer o chamado do Mestre Jesus. É claro que quando nós olhamos para isso, nós temos consciência de uma coisa: ninguém obedece o chamado se não se levantar, e ninguém se levanta se não tiver bom ânimo. Ninguém obedece um chamado de Deus se não se levantar, e ninguém se levanta se não tiver bom ânimo. Na verdade, quando nós falamos a respeito desse primeiro princípio que o cego Bartimeu teve que fazer para ir ao encontro de Jesus, ou ir ao encontro do seu milagre, foi ter bom ânimo. A primeira coisa que nós precisamos ter na nossa vida é sempre bom ânimo, porque sem ânimo, sem disposição, sem determinação, sem coragem, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se nós não tivermos em nosso coração, em nossa alma, disposição para se colocar à disposição do milagre ou do propósito de Deus, nós não vamos alcançar os objetivos de Deus na nossa vida. Ele nos chamou para um propósito, Ele nos chamou para uma bênção, tem um milagre preparado, tem coisas gloriosas para realizar, mas se eu não tiver bom ânimo, eu não vou conseguir chegar aonde Ele quer que eu chegue.
Na verdade, quando nós olhamos para essa palavra, para essa referência, para essa ordenança, porque aqui é uma ordem de Deus, uma ordem desses homens, uma ordem de Deus a nosso coração, dizendo: vocês precisam ter bom ânimo. É claro que as circunstâncias está dizendo para vocês desanimarem cada dia mais. As lutas, as dificuldades estão dizendo: olha, você precisa desistir, não tem como mais prosseguir. Mas Deus vem ao nosso encontro para falar aos nossos corações o seguinte: tem bom ânimo, tem muita coisa para acontecer ainda, tem algo glorioso para ser realizado na sua vida. Aquilo que Deus preparou para mim e para você ainda continua de pé, porque Ele é fiel nas suas promessas. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte, ter bom ânimo, para ir até o Mestre e alcançar o milagre que nós precisamos. É precioso Josué capítulo 1, verso número 9. Vocês lembram quando Josué realmente assumiu uma grande responsabilidade diante da nação de Israel, depois que Moisés havia morrido. Agora Deus olha para Josué e diz para ele: tem bom ânimo, fui eu que estou te enviando. A palavra de Josué capítulo 1 e 9 é o seguinte: não te mandei eu? Uma pergunta que Deus fazia a Josué, uma pergunta que Deus realmente determinava aquele homem: fui eu que estou te mandando? Ou será que você tem dúvida em relação àquilo que eu tenho falado ao teu coração, Josué? Não te mandei eu? Então faz o seguinte: seja forte, tenha bom ânimo, tenha coragem, porque não se apavore nem desanime diante deste povo ou diante desse novo desafio, pois o Senhor, seu Deus, será contigo por onde quer que você andar. A palavra de Deus era determinante na vida de Josué. Tudo aquilo que Deus cumpriu na vida de Moisés, Deus disse para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Mas para que Deus realmente cumprisse todas as promessas que Ele havia dado ao seu povo, o chamado que Ele havia feito a Josué, para que se cumprisse e acontecesse na sua vida, era determinante ele ter bom ânimo, disposição para a batalha, disposição para a guerra, disposição para realmente enfrentar as circunstâncias, coragem, não covardia. A palavra de Deus diz, Timóteo ouviu isso do apóstolo Paulo, quando Paulo disse a ele: olha, Deus não nos deu espírito de covardia, muito pelo contrário, o espírito que está em nós é um espírito corajoso, é um espírito valente, é um espírito que não desiste, é um espírito que ele conhece o alvo principal, ele sabe que realmente o milagre está à porta. Por isso ele não recua, muito pelo contrário, ele se levanta, ele tem bom ânimo, ele ergue a cabeça, ele diz: o meu alvo é o Mestre Jesus, o meu alvo é Jesus Cristo, o meu milagre está nele, então ele me é suficiente. A promessa foi ele que me fez, não foi um homem qualquer. Por esta razão esta palavra chama a minha atenção, e eu acredito que a sua também, porque a partir do momento que nós obedecemos, ou se nós só vamos obedecer o chamado de Deus para a nossa vida, se nós nos levantarmos, e nós só vamos nos levantar se nós realmente tivermos bom ânimo, coragem, uma coisa que está sendo escassa em nossos dias, está faltando muita coragem. Nós estamos diante de pessoas covardes, pessoas que recuam por poucas coisas, não é por muitas, por pouca coisa. Pessoas que realmente estão deixando a desejar em relação àquilo que Deus tem prometido para o seu progresso na terra. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que se o cego não tivesse bom ânimo, se o cego tivesse ficado sentadinho, se Bartimeu tivesse continuado no mesmo lugar, Jesus ia passar e ele não receberia o seu milagre, a sua bênção. Às vezes as coisas estão passando aos nossos olhos, estão passando diante de nós, e nós estamos perdendo a oportunidade de receber ou de alcançar aquilo que Deus já preparou para nós. Não existem coisas que Deus vai preparar. Tem gente que pensa: Deus vai preparar. Às vezes a gente fala: Deus vai preparar um milagre para você, irmão. Deus vai preparar algo, Deus vai preparar uma porta, Deus vai preparar um negócio aí, Deus vai fazer as coisas acontecer. Deus vai, não, Deus já fez.
Deus já fez, já está pronto. Já está pronto, já está feito, já está alcançado, já está realizado. Aí você começamos a dizer assim: mas por que será que não conseguimos receber? Por que não alcançamos? Por que não chegou ainda? Por que a porta ainda não se abriu? Porque eu e você ainda continuamos prostrados. Nós ainda não conseguimos levantar, porque nós não ainda temos bom ânimo, nós não temos coragem, nós não temos disposição. E quando isso acontece, quando nós não temos bom ânimo, o que acontece? Nós nos prostramos. É por esta razão que Jesus, quando mandou chamar ele, mandou dizer: manda ele se levantar e vir até o meu encontro. Se os homens estavam dizendo para o cego Bartimeu para ele se levantar, era um sinal que ele estava prostrado. Ele estava prostrado, ele estava arrasado pela sua circunstância. Ele sabia que Jesus iria realizar o seu milagre, mas até aquele momento ele não tinha perspectiva de vida. É por isso que ele vivia à beira do caminho, mendigando uma esmola aqui e outra ali. Ele não conseguia dar um passo à frente, mas ele não era paralítico, não. Ele era cego. A cegueira natural de Bartimeu fez com que ele se prostrasse. A cegueira natural de Bartimeu atingiu a sua alma, os seus sentimentos. Ele não tinha prazer de viver, ele não tinha alegria nas suas manhãs, não havia satisfação na sua alma, pelo fato que existia algo que lhe oprimia, era a sua cegueira. Por que será que cego Bartimeu, não encontramos o cego Bartimeu pulando o cego? Está lá o cego pulando. Não, por quê? Porque a cegueira natural de Bartimeu atingiu o seu corpo físico, as suas pernas, o seu ânimo. Se está mandando ele levantar, é um sinal que ele estava prostrado, porque ninguém é mandado se levantar estando de pé. Não, está de pé. Por quê? Então vem ao meu encontro. Mas antes disso, Jesus manda dizer para ele: levanta-te, vamos lá, se coloca à disposição, levanta essa cabeça. Ei, não foi o seu corpo físico que é atingido, você só é cego. Peraí, levanta, rapaz, bate a poeira do pé, vamos continuar a jornada, vai ao encontro de Jesus. Mas como que eu vou fazer? Eu sou cego. Fique tranquilo, Deus vai usar pessoas para levar você até o encontro de Jesus. Peraí, mas eu sou cego. Não se preocupe, Jesus vai usar pessoas para levar você ao maior sucesso que você precisa nessa vida. Jesus vai usar pessoas para abençoar a tua vida. Jesus vai usar pessoas para levar você ao encontro daquilo que você precisa. Deus vai usar pessoas para te alcançar, ou para ministrar a bênção de Deus na sua vida. Mas para isso, tem bom ânimo? Levanta. Levanta. Quanta gente prostrada em nossos dias, prostradas por causa das circunstâncias, prostradas por causa do coronavírus, prostradas por causa das humilhações. As coisas lhe cercaram de tal forma, deixando você no chão. O problema era apenas nos olhos, como eu disse. Ele era cego, mas a sua cegueira fez ele ser paralítico. Ele estava prostrado à beira do caminho. A sua cegueira fez ele não ter ânimo algum, não ter alegria na alma. Os seus sentimentos estavam machucados. A história de vida cada dia mais lhe ofuscava, e ele continuava prostrado. Mas só que diante de todas essas questões, Jesus passa porque ouve ele clamar, gritando, desesperado, porque ele não podia perder aquela oportunidade. Jesus precisava vê-lo e tocar nele e realizar um milagre na sua vida. Ele clama, ele grita, e aí o Senhor para. E quando Jesus para, manda chamá-lo.
quando manda chamá-lo, a voz para ele é a seguinte: tem bom ânimo, levanta-te, que o mestre está te chamando. O terceiro princípio que nós precisamos ter para alcançar o nosso milagre é que nós temos que obedecer o chamado de Jesus. Nós temos que obedecer o chamado de Jesus. Eu tenho bom ânimo, sim, estou à disposição. Eu estou de pé, pastor. Só que tem muita gente que às vezes tem bom ânimo, que às vezes está de pé, mas não obedece o chamado de Jesus. A obediência é um ponto máximo da nossa fé. Quando nós deixamos de obedecer, quando nós falamos do fato da obediência, nós falamos de transgressão, nós falamos de pecado, nós falamos que realmente nós estamos se opondo à vontade de Deus para nós. Quando nós deixamos de obedecer à vontade de Deus na nossa vida, nós estamos permitindo que as coisas realmente, as circunstâncias nos ofusquem, porque nós estamos abrindo brechas. A obediência é uma porta aberta para que o diabo entre. A obediência, aliás, não é só uma porta, mas é uma janela aberta para que o inimigo entre dentro da nossa casa, do nosso lar. Quando nós realmente estamos... A desobediência, a desobediência é uma janela aberta que nós estamos deixando o inimigo entrar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Quando nós desobedecemos, nós estamos transgredindo os propósitos de Deus na nossa vida. E uma coisa gloriosa que nós aprendemos aqui é que esse chamado ele precisava ser obedecido. Porque se nós não obedecêssemos o chamado de Deus, não vai ter milagre. É uma questão assim, querido. Às vezes nós pensamos: olha, nós vamos realmente estar à disposição de Deus, nós temos bom ânimo de vir ao culto, nós estamos aqui todos os dias adorando a Jesus, mas quando Jesus fala uma coisa, nós não damos ouvido. E hoje o que tem de gente não dando ouvido para Jesus? Um problema maior da nossa geração é a insensibilidade. Nós deixamos de ser sensíveis à voz de Deus. Por causa da nossa desobediência, nós estamos permitindo realmente que o inimigo, através dessa grande brecha, faça o que ele quer na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês: existem algumas coisas que às vezes nós ficamos pensativos, até porque esse inimigo das nossas almas, ele não está agindo mais fora, ele age dentro, porque a brecha já foi aberta, a desobediência foi realizada. Nós não estamos preocupados em obedecer ou deixar de obedecer. Nós às vezes estamos a olhar para nós e pensar: é essa a minha ocasião, é esse o meu momento, é isso que eu quero para mim, e ponto final. Nós às vezes não paramos para pensar, não paramos para orar, não paramos para consagrar, não paramos para pedir e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, me apresenta, me orienta, me dirige, aponta o caminho para onde que eu vou, para que realmente eu siga a sua vontade na minha vida. Porque a vontade de Deus para mim é para o meu bem, a vontade de Deus para mim é milagre, a vontade de Deus para mim é vitória, a vontade de Deus para mim é algo maior. Mas muitas das vezes nós estamos a pecar pelo fato de nós sermos desobedientes. Quantas histórias que nós vemos de homens e mulheres que foram desobedientes e por esta razão não alcançaram bom testemunho, não receberam realmente aquilo que Deus preparou para eles. Deus está todos os dias a nos chamar.
Todos os dias Ele está a nos chamar para um propósito maior. Todos os dias Ele está a nos chamar para algo melhor. Todos os dias Ele está a nos chamar para o seu propósito. Como estão os nossos ouvidos? Como estão atentos para ouvir o chamado de Jesus? Jesus tem propósitos maravilhosos na vida de todos que aqui estão. E eu acredito que você tem obedecido o seu chamado. Eu acredito que você está diante do Senhor, à disposição dEle, pronto para o seu chamado. Se nessa noite alguém chegar diante de você, pedir oração para você, você está preparado e você vai dizer: eu vou orar por você. Deus vai repreender esse mal, porque eu obedeço o chamado do meu Jesus. Que você possa, que esta palavra possa achar lugar no seu coração. Ninguém vai obedecer o chamado se não se levantar, e ninguém se levanta se não tiver bom ânimo. Tem de bom ânimo. Levanta-te. Faz parte da vida isso. São circunstâncias que nos cercam, mas vamos em frente. O nosso alvo é maior. As promessas foi o Deus eterno que fez. As maravilhas para a minha vida só Ele pode fazer. Milagre é fruto dele, não é fruto de homem, não é fruto de qualquer um, é fruto dele. Porque milagre é algo inexplicável. Poderíamos passar a noite explicando a respeito de milagres. Vamos chegar pela manhã sem entrar em um consenso a respeito de milagre, porque milagre é milagre e ponto final. E milagre só Jesus pode fazer. Tem de bom ânimo? Levanta-te, que Ele te chama para um propósito grandioso, para algo poderoso. Você faz parte da igreja de Cristo. Glória a Deus por isso. Amém.